Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa segunda live da administração orçamentária. Nesta live de hoje, nós vamos abordar o Tesouro Direto, produtos de renda fixa, que são títulos de dívida pública. Então, conforme o nosso planejamento, nas aulas gravadas, nós abordamos as temáticas conceituais e também aplicando para o mundo empresarial, o mundo de negócios, o setor produtivo e economia real. E as lives nós estamos com um olhar para produtos do mercado de capitais brasileiro. Então, na primeira live nós falamos dos títulos privados e dos títulos corporativos, então aquela sopa de letras que se resume tudo a título de dívidas. Então, como já mencionamos, tirando a caderneta de poupança, nós temos apenas duas opções para aplicações. Uma delas é comprar ações. Comprando a ação, nós nos tornamos dono da empresa, da sociedade anônima, ou podemos aplicar em títulos de dívida. Então, títulos de dívida privada, corporativa e títulos de dívida pública. E hoje a gente fala exatamente dessa segunda categoria, que também é para o perfil conservador. Então, quero dar boa noite e também bem-vindo para o Matheus, para a Cristina, a Janete, a professora Thais, a Adriana, a Nilceia, a Tânia, a Mari, a Juliana, a Daiane, a Amanda, a Paola, a Esther, o Rafael, a Késia, a Tereza e a Kátia. Pessoal, ao término da live de hoje, eu vou falar um pouco sobre a atividade de estudo número 1 de vocês e também um pouco sobre a atividade MAPA, ok? Então, para aqueles que ficarem até o término, nós estaremos falando um pouco sobre estas duas atividades avaliativas que vocês precisam vencer durante a disciplina para lograr a aprovação. Vamos então, boa noite também, Janaína, acabou de entrar, iniciar o nosso bate-papo dessa noite com a contextualização, com a problematização da nossa temática. Bom, produtos de renda fixa, Tesouro Direto, é o que vamos trabalhar nesta live. Então, nós temos três problemas de contextualização, nós temos três questões a serem respondidas durante a live. A primeira delas, o que é o Tesouro Direto? A segunda, quais os produtos de renda fixa estão disponíveis no Tesouro Direto? E a terceira, quais as características em relação à capitalização, liquidez, rentabilidade e tributação destes produtos que estão listados na plataforma Tesouro Direto. Então, o endereço eletrônico da plataforma, tesourodireto.com.br. Então, pessoal, o Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional. Ele foi desenvolvido em parceria com a Bolsa de Valores, a B3, para a venda de títulos públicos federais a pessoas físicas. Então, este sistema, ele é 100% online. Ele foi lançado em 2002 e o programa surgiu com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos. Então, a partir de R$30 é possível fazer aplicações em produto do Tesouro Direto. Então, além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto, ele oferece uma boa rentabilidade e liquidez diária. Então, além de liquidez diária, capitalização diária. É considerado o produto de renda fixa de menor risco do mercado. Então, no Tesouro Direto, seja o pré-fixado, Tesouro Selic ou Tesouro IPCA, se você faz uma aplicação hoje e depois de 20 dias você precisa fazer o resgate, você teve o ganho capitalizado diariamente deste período de 20 dias. Se você faz hoje um aporte na caderneta de poupança e depois de 20 dias você precisa fazer o resgate, você não recebeu nenhum ganho de capital, porque a capitalização da poupança é trimestral, ok? Então, todos os produtos do Tesouro Direto,
eles têm uma boa rentabilidade, liquidez diária e capitalização diária. Quais são as vantagens do Tesouro Direto? Então, a principal delas é a liquidez diária, ou seja, você pode fazer o resgate a qualquer momento. A rentabilidade, vocês vão perceber com os simulados que eu realizei para os 3 produtos do Tesouro Direto, todos eles têm ganhos superiores à rentabilidade da caderneta de poupança. Mesmo os produtos incidindo imposto de renda, eles são muito mais rentáveis do que a caderneta de poupança. Então, a alocação como garantia, se você vai fazer operações de day trade via corretora, por exemplo, os produtos do Tesouro Direto, as aplicações nestes produtos, permite que você use o produto como garantia para operações de day trade, por exemplo. O produto ele tem segurança, então o Tesouro Direto ele tem a garantia do Tesouro Nacional. Então é mais seguro que aplicações em bancos ou qualquer outra financeira. E ainda há possibilidade de ganhos maiores no curto prazo pela marcação a mercado, com a variação do preço unitário do título. Bom, como nós podemos investir no Tesouro Direto? Então, para adquirirmos estes produtos, é necessário um intermediário financeiro. Então, ao longo da live, em um dos slides, tem um link para que você conheça todas as instituições intermediárias pelas quais você pode fazer aplicações no Tesouro Direto. Mas, via de regra, todo banco, toda cooperativa de crédito, Caixa Econômica, corretoras, bancos de investimento, permitem aplicações no Tesouro Direto. Dependendo da política do banco ou da corretora, você pode fazer as aplicações direto na plataforma do Tesouro Direto, e alguns bancos e corretoras restringem este acesso, permitindo a aplicação somente no aplicativo próprio, o aplicativo do banco ou da corretora. Quais são os títulos disponíveis no Tesouro Direto? Então, existem 3 tipos. Os títulos pré-fixados, eles vão pagar um valor fixo de taxa de juros, então, a partir do momento que você faz a aplicação, você já conhece o retorno previsto para o produto. Em tempos de taxa Selic baixa, os pré-fixados, eles são melhores, eles têm uma atratividade maior do que os demais produtos pré-fixados, como é o caso do Tesouro Selic e Tesouro IPCA. Então, o Tesouro Selic é um produto pós-fixado e ele vai acompanhar a remuneração da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. E nós temos ainda o Tesouro IPCA. Então, a rentabilidade desse título está indexado ao Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, que é o índice oficial de inflação no Brasil. Então, o Tesouro IPCA, além da variação do IPCA, ele paga também uma taxa pré-fixada de juros. Em relação à garantia do FGC, todos os produtos do Tesouro Direto não possuem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Os produtos do Tesouro Direto são considerados de risco soberano, ou seja, é o investimento mais seguro do mercado brasileiro. Então, quando aplicamos em produtos do Tesouro Direto, na prática, nós estamos comprando títulos públicos e estamos emprestando dinheiro para o governo brasileiro. Então, as necessidades do setor público, elas são satisfeitas com a emissão de títulos públicos e o Tesouro Direto é uma dessas possibilidades para que as pessoas físicas também possam fazer as suas aplicações. Em relação à tributação, então todos os produtos do Tesouro Direto, o Tesouro Prefixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA, eles têm a incidência dessa tabela regressiva de imposto de renda, de igual forma dos produtos privados e corporativos que apresentamos na primeira live. Então, aplicações até 180 dias, a alíquota é 22,5% para o ganho de capital
De 181 a 360 dias é 20%, de 361 a 720 dias, a alíquota é 17,5%. E acima de 721 dias, a alíquota é 15% para o ganho de capital. E aplicações inferiores a 30 dias ainda tem incidência do IOF, Imposto de Operação Financeira. Então, vamos conhecer os nossos produtos. O primeiro deles, aqui, Tesouro Pré-Fixado 2026. Então, a rentabilidade prevista, isso aqui eu emiti o relatório ontem, 18/6, então 6,36% ao ano, a partir de R$ 35,54, você já pode aplicar neste produto. Então, ele tem marcação a mercado. Observe que, ao longo do tempo, cada dia ele tem uma cotação diferente. Então, é possível que você tenha um ganho de capital pela oscilação do mercado, né, oscilação diária. Então, o título ele vai vencer em 2026. Vamos imaginar que você aplicou hoje, depois de 60 dias você resgata. Quando você resgatar antes do vencimento, você pode ter o ganho desta oscilação da marcação a mercado. Perceba que de 18/6, 21 de maio a 18/6, oscilou de 6,2 até 7,2. Então, cada dia, se você resgata antes do vencimento do produto, então esse vencimento ele está previsto para 1º de janeiro de 2026, você pode ter este ganho a mais pela marcação a mercado. Então, comparando este produto, Tesouro Pré-Fixado 2026, então, na função do administrador orçamentário, nós estamos fazendo um levantamento de dados dos produtos do Tesouro Direto, comparando com a caderneta de poupança, e, ao final da live, eu vou apresentar para vocês uma planilha de planejamento de aplicação de R$100 mil, para que os gestores possam tomar a melhor decisão, considerando o valor do dinheiro no tempo, considerando a geração de valor e levando a empresa a otimizar os seus recursos. Então, eu considerei um capital de R$100 mil, então aplicamos ontem, dia 18 de junho de 2020, e o título vai ser resgatado em 1º de janeiro de 2026. Então, ó, 100 mil na poupança virou R$ 121.728, e o Tesouro Pré-Fixado 2026, descontando imposto de renda e outras taxas, R$ 132.034. Então, 47,43% de rentabilidade líquida superior ao ganho da caderneta de poupança. Então, nós temos ainda o Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais, que a cada 6 meses você recebe o rendimento dos juros. Bom, este produto, ele vence em 1º de janeiro de 2031, a partir de R$ 37,64 você também consegue aplicar, e a rentabilidade prevista ao ano, 7,07%. Comparando com a caderneta de poupança, o Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais deu um ganho líquido de 53,42%. Então, seria R$ 175.984 para o Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais e a caderneta de poupança R$ 149.527. Seguindo, agora nós temos um produto pós-fixado que é atrelado à taxa Selic. Então, o Tesouro Selic 2025, vencendo em 1º de março. Ele não tem marcação a mercado, pessoal. Então, este é um produto que não vai sofrer a oscilação de oferta e demanda diária no mercado. Então, a rentabilidade dele é a taxa Selic mais 0,034% ao ano. Então, a taxa Selic menta é a taxa oficial de juros do Brasil. Ela é definida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, a cada 45 dias em média. Para investidor pessoa física, ajuda a definir o rendimento da caderneta de poupança. Com a Selic abaixo de 8,5%, a caderneta de poupança paga 70% da Selic. Então, em 18/6, valia 2,25%. Então, 70% deste valor, a poupança pagando menos de 2% ao ano.
E nós temos ainda a taxa Selic efetiva. Ela é formada pelo empréstimo de dinheiro entre instituições financeiras. Para o investidor pessoa física, é o rendimento do título de renda fixa Tesouro Selic. Então, ontem valia 2,15% ao ano. Então, nesse link, você consegue acompanhar a variação diária da taxa Selic, que remunera o Tesouro Selic. E só para relembrar da nossa primeira live, nós temos ainda a taxa CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro. Então, desde outubro de 2018, a taxa CDI ela rende a mesma coisa que a taxa Selic. Então, a taxa CDI remunera títulos privados e corporativos, e a taxa Selic, o Tesouro Selic. Comparando o Tesouro Selic com a caderneta de poupança, então, o título vencendo em 2025, ele tem um ganho líquido de 13,76% a caderneta de poupança, né, considerando a Selic baixa. Mas até 2025, possivelmente, a Selic sobe, e este rendimento também, ele vai aumentando ao longo do tempo, caso a Selic suba. Então, a caderneta de poupança, o retorno foi 117.813, e o Tesouro Selic, 120.264. E agora, a terceira categoria dos produtos do Tesouro Direto. Então, o Tesouro IPCA 2026. Então, ele está pagando a variação da inflação mais 2,62% ao ano. Também tem marcação a mercado para resgates antes do vencimento, que seria 15 de agosto de 2026. Fazendo a simulação do Tesouro IPCA 2026, comparando com a poupança, ele tem um ganho líquido de 39,72% a mais do que o ganho da caderneta de poupança. Nós temos, finalmente, o Tesouro IPCA com juros semestrais 2030, estão pagando a variação da inflação mais 3,27%, o mínimo para investir neste produto, R$ 41,15. Também tem marcação ao mercado, você pode ter um ganho adicional resgatando antes do vencimento previsto para 15 de agosto de 2030. A rentabilidade desse produto, 54,96% superior à caderneta de poupança. Então, a poupança renderia, neste cenário, R$ 146.986, e o Tesouro IPCA com juros semestrais 2030, R$ 172.811. Então, qual é o papel do administrador orçamentário? Ele faz a coleta de dados, o levantamento das informações. Então, no caso aqui, foram produtos de renda fixa disponíveis no Tesouro Direto. E nós vamos, então, planilhar o produto, o ganho líquido previsto e o ganho realizado. Então, ao longo do tempo, quando vence a aplicação, nós temos o resultado efetivo, né? Você, a posteriori, preencheria essa última coluna do ganho realizado. Mas um planejamento financeiro para aplicação de um capital de R$ 100.000, então a primeira opção era o Tesouro Prefixado 2026, e aqui a gente comparou ele com a poupança. A outra opção, o Tesouro Prefixado com juros semestrais 2031, também comparando com a poupança. Tesouro Selic 2025, também comparando com a poupança. Tesouro IPCA 2026, comparativamente à caderneta de poupança. E, por último, o Tesouro IPCA com juros semestrais 2030. Então, percebam, pessoal, que mesmo tendo o imposto de renda e a taxa da Bolsa de Valores, todos os produtos que eu estou apresentando a vocês, com dados reais da plataforma do Tesouro Direto, todos eles têm ganhos superiores à caderneta de poupança. Né? Vocês viram, pelas informações que eu já demonstrei, que tem produto com ganho de 53% a mais do que o ganho da caderneta de poupança. Então, para o processo decisório, quando a gente leva em conta as metas operacionais, as metas de investimento, as metas de financiamento, nós vamos fazer, com base no nosso sistema orçamentário, a criação do plano de ação. E se eu tenho, né, se a empresa tem hoje R$ 100.000 disponível para aplicação, e ela optou por título público, então qual é o melhor produto comparando com a caderneta de poupança? Então nós fizemos o levantamento,
colocamos aqui neste planejamento financeiro as informações. Então, a poupança e cada um dos produtos disponíveis no Tesouro Direto, o ganho líquido previsto, e no futuro nós temos aqui o ganho realizado. Quais são os motivos para investir no Tesouro Direto? Na live 1, alguém perguntou sobre a previdência privada complementar. O objetivo dela é um capital para aposentadoria. Como eu falei, o objetivo é interessante, mas o Tesouro Direto remunera muito mais do que a previdência privada complementar. Então, você pode, para aposentadoria, investir no Tesouro Direto, para aquisição de uma casa nova ou trocar a casa, para pagar a faculdade, comprar um carro, reservas de emergência, ou apenas investir para a posteridade, ok? As instituições habilitadas estão disponíveis aqui neste link, e eu chamo a atenção de vocês, né? Todas as simulações que eu fiz foi com base no dia de ontem. Então, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, a gente precisa levar em conta esta informação. Bom, pessoal, os produtos do Tesouro Direto são estes que eu acabei de apresentar para vocês. Então, é interessante que fique muito claro, né, o papel do gestor. Então, no processo decisório, existem 3 direções que as coletas de dados, de informações, elas são necessárias. Então, as informações das atividades operacionais, do operacional, a empresa ela vai obter o seu resultado de lucro ou prejuízo, geralmente no exercício social que encerra em 31 de dezembro. Então, quando nós olhamos para as atividades operacionais, você está olhando o quê? A estrutura de custos, o custo fixo, custos variáveis, você está levando em conta a previsão orçamentária para estes custos, você está levando em conta a previsão de receitas, então as receitas de vendas, você vai fazer o planejamento das vendas, que nada mais é do que a demanda que vocês estudarem economia e sociedade. Se existe uma área que nós, enquanto gestores, jamais podemos errar, é na estimativa de vendas ou na estimativa de demandas. Porque se nós subfaturarmos ou superfaturarmos projeções de vendas, nós corremos o risco de não termos fluxo de caixa para os compromissos de folha de pagamento, fornecedores, para os compromissos de tributos do governo federal, governos estaduais e governos municipais, e sem o fluxo de caixa disponível, né, o capital de giro, a empresa ela começa a ter um custo adicional, fazendo troca de duplicatas, fazendo até mesmo empréstimos de curto prazo. E nós sabemos que o custo do dinheiro no Brasil, as taxas são elevadíssimas. Então, para o processo decisório no âmbito operacional, os sistemas orçamentários das corporações, das empresas, eles precisam ser alimentados de informações o mais próximo da realidade possível. Aí você vai olhar para o histórico de anos anteriores e olhar para a expectativa da economia. Qual é a previsão de PIB, de taxa de desemprego, questões relacionadas a emprego e renda, que vai impactar diretamente na demanda, no consumo dos nossos produtos ou dos nossos serviços. Então, este olhar para as questões operacionais é fundamental. Porém, o operacional ele só vai existir se nós tivermos o capital, seja capital próprio ou capital de terceiros, e aí a gente vai olhar para as fontes de financiamento. Na contabilidade é o passivo, mas capital de terceiro ou capital próprio são os tipos de capitais utilizados. Né? Se você olha para as mais de 300 empresas listadas na Bolsa de Valores, na B3, a BMF Bovespa, vocês vão perceber que, geralmente, na média, a maior proporção é de capital de terceiros. É um capital que as empresas vão fazer a captação.
no BNDES, em bancos de desenvolvimento regionais, em cooperativas de crédito e até mesmo no mercado de capitais, fazendo IPO, emissão primária de ações, ou depois de se tornar uma sociedade anônima, fazer a emissão de debêntures, que são títulos corporativos. Olha que interessante. Para alguém, a debênture, ela é uma forma de captação de recursos para as sociedades anônimas. E para as pessoas que estão aplicando na debênture, nesse título corporativo, é um produto de investimento. E aí a gente entra no terceiro pé do tripé que constitui uma empresa, desde uma firma individual, uma sociedade anônima, desde uma empresa nacional a uma corporação transnacional, que é daí a atividade de investimentos. E quando nós olhamos para os sistemas orçamentários, quando nós olhamos para a administração orçamentária, além do operacional, das fontes de financiamento, nós precisamos também planejar, fazer os nossos levantamentos de informações e dados, e a partir do capital disponível, nós planilharmos as opções de investimento no setor produtivo e também investimentos no mercado financeiro. Então, as 5 unidades do livro didático, a gente vai trabalhar muito bem as questões relacionadas ao setor produtivo, à economia real. Mas não é apenas no setor produtivo que as empresas investem. As empresas, elas com sobra de capital, elas podem optar por aplicar em produtos de renda fixa, que podem ser títulos privados e corporativos, já demonstrados na primeira live, podem aplicar em produtos do Tesouro Direto, que eu apresentei para vocês agora há pouco, ou ainda em fundos de investimento imobiliários, que a gente aborda na terceira live, ou comprando ações no mercado de renda variável, que seria a temática da quarta e última live. Então, estou fazendo esta conjuntura para que você tenha muito claro o papel do administrador orçamentário no âmbito dos sistemas de orçamento. Então, o sistema de orçamento, ele vai levar em conta variáveis operacionais, ele vai levar em conta variáveis de financiamento e vai levar em conta variáveis de investimento, ok? Assim como o ser humano é corpo, alma e espírito, assim como Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a empresa é uma tricotomia também. Ela é formada por atividades operacionais, atividades de financiamento e atividades de investimento. E quando nós olhamos para planejamento, quando nós olhamos para sistema orçamentário, quando nós olhamos para planos de ação ou um planejamento estratégico, vocês precisam levar em conta essas 3 dimensões, as 3 dimensões que compõem uma empresa. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários para ver se há alguma pergunta. Então, a professora Thais está lembrando vocês, vou até destacar aqui. Pessoal, atenção ao prazo final da atividade da Semana de Conhecimentos Gerais, que vence dia 21 de junho de 2020. Então, a nossa coordenadora, professora Fabiane, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. A Janaína, ela está perguntando, vamos lá, destacar aqui a pergunta da Janaína. Qual a diferença deste para o título de capitalização? Quem prazo para resgate? Bom, Janaína, se eu entendi a sua pergunta, o título de capitalização, ele não é um produto de investimento. O título de capitalização, ele é um jogo de azar. Então, se é para ficar rico apostando em título de capitalização, é melhor a gente jogar na Mega Sena. Você tem a chance, é remota, mas pode virar milionário. Então, pessoal, título de capitalização é uma forma que bancos e financeiras encontraram de usar o nosso dinheiro. Então, se você vai lá naqueles planos, vou depositar R$50 durante 60 meses no título de capitalização do banco A, B, C ou D. Não faça isso. Por quê? Você não tem ganho de capital e, se for necessário resgatar esse título de capitalização antes do vencimento,
você vai sofrer um desconto. Vamos imaginar, você aportou 10 mil e antes do vencimento você precisou resgatar esse tipo de capitalização. Você pega de volta 7 mil, 8 mil reais, tá? Então, galera, título de capitalização é jogo de azar, não é produto de investimento. Então, os produtos de investimento são os títulos privados e corporativos, que eu demonstrei na live 1, os títulos públicos que eu estou demonstrando hoje. Estes são os produtos de renda fixa que existem. Mas, resumindo, todas estas opções, elas são títulos de dívida. Dívida privada, corporativa ou dívida pública. Então, quando nós aplicamos nestes produtos, nós temos o risco do emissor quebrar, do emissor falir. Por isso é importante, além da rentabilidade, nós olharmos se há garantia do FGC ou não. Então, para os produtos privados e corporativos, a garantia do FGC, como já mencionamos, que é até R$250 mil por CPF e CNPJ, é um plus para que você tenha tranquilidade nas suas aplicações. O Tesouro Direto não tem garantia do FGC, beleza. Porém, ele é considerado o produto de menor risco que existe no mercado, porque a garantia dele é o próprio governo federal, que, em última instância, coloca a Casa da Moeda para fabricar dinheiro e honra o compromisso. A dívida pública brasileira, hoje, ela é em torno de 77% do produto interno bruto. A dos Estados Unidos, em torno de 105%, da Itália, 130%, e do Japão, 250%. Então, em termos de proporção do PIB, essas outras economias têm uma dívida muito maior que a brasileira. O problema é que, se não estabilizarmos essa relação ao longo do tempo, nós podemos ter dificuldades de rolagem da dívida ou manter a credibilidade ou selo de bom pagador. Então, a economia precisa crescer para estabilizar. Nesse momento de pandemia, uma das maneiras que o governo tem encontrado de fazer frente a esses fundos emergenciais para pessoas físicas e jurídicas estão relacionados diretamente com a emissão de títulos públicos e com a emissão de moeda pelo Banco Central. Então, vamos destacar aqui a Esther Amaral. Colegas, vou dar uma dica para vocês. Façam um resumo das aulas conceituais e das aulas ao vivo, ajuda muito, facilita estudar e entender o assunto. Aqui no YouTube tem várias dicas de como fazer resumos. Legal, valeu, está registrado aí a sua dica. Edgânia, estou em Batalha, Piauí, estou me sentindo bem na Unicesumar. Legal. Adriana, que numeração é essa? Se você puder complementar, não entendi a sua colocação. Então, destaque da professora Thais. Então, Adriana e demais acadêmicos, no ambiente material da disciplina, estão disponibilizados várias planilhas para que você construa o sistema orçamentário pessoal ou da empresa que você trabalha ou da empresa que você é dono. Então, essas planilhas são fundamentais, né? Tem planilha de capital de giro, tem planilha de ponto de equilíbrio, tem planilha relacionada à folha de pagamento, tem planilha financeira, planilha orçamentária e planilha de planejamento estratégico. Tá? Esses materiais são importantes e te ajudam a olhar as três dimensões empresarial, a operacional, financiamento e investimento. Vamos lá. Gediane Félix, professor, a partir de que valor que é aplicado na Beventure? Não entendi. Os produtos do Tesouro Direto, pessoal, é a partir de 1% do preço unitário. Então, o Tesouro Prefixado, geralmente em torno de R$30. O Tesouro Selic, em torno de R$100, R$110. Geralmente é o que vale 1% do preço unitário de cada um destes produtos. E você pode fazer poupanças programadas para aplicações no Tesouro Direto,
e você pode diariamente fazer aplicação. Cada aplicação que você faz vai gerar um produto, vai gerar um título. Daqui a pouco eu vou acessar a minha conta no Tesouro Direto e vou demonstrar para vocês um pouco dessas informações. Precisa ser um valor alto a ser aplicado? Não, como eu mencionei, a partir de R$30, dependendo do produto, ou R$100. Vamos lá, Janaína Marques, investimento em Tesouro Direto é mais seguro do que a Bolsa de Valores? Bom, são produtos totalmente diferentes, são produtos para atender uma clientela diferenciada. O Tesouro Direto é para o perfil conservador, é para aquele que vai colocar o dinheiro e sabe que daquele capital aplicado, dia a dia o dinheiro vai aumentar. São os produtos do Tesouro Direto. Agora, se você quer sentir na pele a adrenalina de aplicar R$100.000, por exemplo, em Azul ou Gol, lá em fevereiro de 2020, e de repente os R$100.000 em março vira 20 mil. Isso é Bolsa de Valores, é renda variável. Então, a Bolsa de Valores, a renda variável, é para um perfil agressivo, perfil arrojado. E lá na Bolsa de Valores, você pode ter uma oscilação muito forte. Então, a desvalorização pode ser grande. Então, no exemplo que eu acabei de mencionar, a Azul valia em torno de R$55, R$60. Então, você aplicou 100 mil a este valor unitário. O preço chegou a cair a R$8 com as consequências da pandemia. Então, de R$55 ou de R$60 para R$8 derreteu. Então, quando caiu a R$8, se você vendeu as ações, você perdeu 80 mil, aproximadamente, você perdeu 80%. Então, renda variável, antes de aplicar, você precisa conhecer o seu perfil de investidor. Se seu perfil for conservador, pelo amor de Deus, fuja da renda variável. Fique aí com o Tesouro Direto, com títulos corporativos, títulos privados. Então, a Juliana, professora, aproveitando a oportunidade, o que é Bitcoin? Vale a pena investir? Bom, Bitcoin é um produto derivativo. Então, você tem mercado à vista. Então, no mercado à vista é a Bolsa de Valores. Então, no mercado à vista você compra ações. No mercado à vista você compra títulos de investimento imobiliário, e no mercado à vista você compra fundos de índice, ETFs, que vão acompanhar, por exemplo, Ibovespa, que vão acompanhar outros índices da nossa economia. Isso é mercado à vista. Você compra e o seu produto ele vai oscilar ao longo do tempo. Ele pode valorizar ou desvalorizar. Mas perder 100% você não perde. Seja nas ações, seja no fundo imobiliário, seja também nos produtos de fundo de índice. O Bitcoin é uma criptomoeda. O Bitcoin não tem banco central por trás dele. O Bitcoin não tem uma comissão de valores mobiliários por trás dele. Então, não há regulação, não há fiscalização. O Bitcoin, apesar de ser uma possibilidade de investimento, você tem a possibilidade de perder, de derreter a sua aplicação. Não há nenhuma corretora no Brasil habilitada a negociar Bitcoin. Então, fuja de Bitcoin. Bitcoin é algo de mercado totalmente especulativo. Então, só para você ter uma ideia, o Bitcoin, no final de 2018, ele chegou a valer mais de 20 mil dólares. Em janeiro de 2019, caiu a 5 mil dólares. Eu conheço alunos de uma outra faculdade, que eu sou professor, que venderam terreno em dezembro de 2018 e aplicou 100 mil reais nesta criptomoeda, em Bitcoin. E em janeiro, perdeu 75% de valor de mercado. Ok? Então, se você encontra uma corretora idônea, você vai fazer especulação. Então, é perfil totalmente agressivo, arrojado, eu não recomendo, por todas as razões já elencadas. Agora, um outro problema com o Bitcoin é como não há regulamentação no Brasil, existe aquelas empresas que dizem assim, venha para a minha empresa que você terá um ganho
de 3% ao dia, vou aplicar o teu dinheiro em Bitcoin, em criptomoedas. E, na verdade, são pirâmides financeiras, né? Existem várias delas que já foram murutos. Se é um produto de renda variável e a empresa promete um ganho fixo, já fique com o pé atrás. Então, vamos estar atento, fugir das promessas de ganho fácil. Se fosse tão fácil ganhar dinheiro, a vaca estava voando e distribuindo leite para nós, né? Isso não existe. Então, a gente precisa ficar atento. Bitcoin e criptomoedas, eu não recomendo, né? Vale a pena investir? Não, porque é um produto totalmente especulativo. Assim como você pode sair, tipo, de R$ 1.000 e ir para R$ 10.000 rapidamente, você pode sair de R$ 1.000 e cair a R$ 10 também rapidamente. Então, a volatilidade aqui, ela é surreal. Qual a aplicação que rende mais? Depende do seu perfil de investidor, depende dos produtos. Dos produtos que eu apresentei hoje do Tesouro Direto, o pré-fixado é o que está rendendo mais, junto com o IPCA, com juros semestrais 2031. Mas isso vai mudando dia a dia, semana após semana. Tânia, com a Selic cada vez mais baixa, é possível que a poupança deixe de ter rendimento real? Sim, é muito possível. Por exemplo, se a inflação fechar a 3% em 2020, a inflação terá uma perda real. Então, já deixou há muito tempo de ser uma boa pedida. Então, caderneta de poupança, enquanto produto para perfil conservador, já não é algo interessante há muitos anos, né? Você tem o Tesouro Direto, você tem títulos privados e títulos corporativos. Professora Thais, acessem depois dessa live o link da enquete, né? Isso é importante, no fórum da aula 2 e nos dê um feedback da segunda aula e live. Bom, galera, eu vou agora acessar a minha conta no Tesouro Direto e vou mostrar as informações que são disponibilizadas quando você faz o cadastro. Então, você faz o cadastro no banco ou na corretora para as aplicações e você também pode fazer o cadastro aqui no Tesouro Direto. Então, acessei a minha conta. Então, você pode fazer com que os valores fiquem disponíveis, ou se você apertar o olhinho, perdeu a conexão. Então, aqui, ó, ele vai mostrar todas as instituições que você tem conta. Então, eu tenho conta habilitado para investir no Tesouro Direto, ó, no Itaú, na GAD, na Caixa Econômica, na Necton, na XP, na Clear. A TOV não existe mais, ela foi liquidada pelo Banco Central. Então, ele vai mostrar, né, aqui, ó, investir. Você pode investir no momento que você acessa ou fazer o agendamento. Então, todos os produtos que eu demonstrei, ó, Tesouro Selic 2025, Tesouro Prefixado 2023, 2026, prefixado com juros semestrais, IPCA com juros semestrais. Então, as opções estão aqui. Você vai apertar o botãozinho adicionar e vai agendar a aplicação. Você pode ainda fazer o acompanhamento de todos os seus investimentos. Então, eles vão aparecer aqui. Então, tem aplicações na GAD, tem aplicação na Necton. Quando vencer o título, você pode fazer o reinvestimento ou você pode fazer o resgate. Então, o resgate, a qualquer dia, você pode solicitar antes do vencimento. Então, você seleciona a corretora ou o banco que você fez a aplicação, o produto vai aparecer aqui. No caso, a GAD, ela não permite que se faça o resgate pelo Tesouro Direto, pela plataforma do Tesouro Direto. Eu teria que fazer no próprio site da corretora. Então, existem também essas nuances, ok? Mas é isso. É muito fácil de você usar. Então, não tenha medo de investir nestes produtos. São produtos
totalmente garantidos pelo governo federal. Bom, galera, como eu mencionei, eu vou falar agora um pouquinho da atividade Estudo 1 e da atividade Mapa de vocês, né, para a gente complementar a live de hoje com essas demonstrações do Tesouro Direto. Bom, em relação à atividade de estudo número 1, então vocês precisam elaborar um texto, e na construção do texto, né, com base nas informações disponibilizadas sobre a redução de salário pela pandemia Covid-19, então, a partir da medida provisória 929/2020, existe toda uma contextualização que vocês vão levar em conta, e depois, a partir desse texto, vocês vão olhar para o sistema orçamentário, o planejamento financeiro, nesse contexto, e vai produzir o texto dissertativo de até 20 linhas. Então, vocês vão apresentar o conceito de planejamento, conforme as teorias. Então, na aula 2 que nós gravamos, os conceitos para que vocês respondam essa primeira parte da atividade de estudo número 1 estão nos slides e também na aula gravada. Mas vocês vão olhar o planejamento em termos de processo decisório, olhando para o futuro. Então, as projeções que nós fazemos, as previsões que nós fazemos, elas são voltadas para o futuro. Então, você vai construir, com base no sistema orçamentário, simulações e os planos de ação para atender os objetivos delineados, os objetivos estabelecidos e traçados. Então, para responder de forma produtiva a atividade de estudo número 1, você vai levar a argumentação conforme o que eu acabei de mencionar. Depois, vocês devem comentar e argumentar sobre a flexibilidade e adaptabilidade como características imprescindíveis para o bom controle orçamentário, pessoal, familiar ou também corporativo, principalmente diante de um cenário tão imprevisto, de incertezas, como é o cenário da pandemia Covid-19. Então, na segunda parte, vocês vão argumentar sobre a flexibilidade, que é uma das características do sistema orçamentário. Então, ao longo do tempo, a gente precisa fazer adaptações, ao longo do tempo nós precisamos fazer correções. Então, você faz a previsão. E ao longo do tempo, você verifica, conforme a economia, ela dita o ambiente externo, se as previsões, elas estão acontecendo conforme o previsto ou não. Em caso negativo, nós precisamos fazer correções. E o sistema orçamentário ele não pode ser rígido. O sistema orçamentário, o planejamento, o plano de ações, ele precisa ser flexível para que você consiga fazer ajustes como as empresas foram obrigadas a fazer, principalmente relacionado aos trabalhadores. Inúmeras empresas aderiram àquele programa do governo federal, suspenderam o contrato de trabalho. Eu sou presidente de uma associação aqui em Maringá, Associação dos Funcionários da UEM, e nós aderimos a este programa. Nós temos mais de 20 funcionários, as receitas caíram muito, e nós tivemos, diante do nosso plano de ação, do nosso planejamento, do nosso sistema orçamentário, a Covid-19 nos obrigou a flexibilizar muitas coisas, e as questões de folha de pagamento foram uma delas. Outras empresas aderiram à redução da jornada de trabalho, por consequência, a redução também do valor salarial, e tudo isso vai envolver o processo decisório, vai envolver os agentes responsáveis por tomar as decisões, seja o gestor de departamento pessoal, o gestor financeiro, diretor-presidente, os sócios, os cotistas. Então, no processo decisório, as ações, a partir das informações planilhadas, a partir do plano de ação, do planejamento do sistema orçamentário, as pessoas vão decidir o que fazer. E a possibilidade de flexibilizar todas essas variáveis na administração orçamentária
é importante para a sobrevivência do negócio no curto e no longo prazo. Então, quando você olha o ciclo operacional da empresa, as atividades que vão gerar lucro, né, as vendas, lucratividade, rentabilidade, você precisa verificar a flexibilidade e a adaptabilidade, ok? Então, atividade de estudo número 1, estes são palavras-chave, são argumentos que vocês podem utilizar na construção da resposta. E a atividade mapa, vocês, né, a partir da contextualização, levando em conta a sazonalidade, né, a sazonalidade pode ser fatores climáticos, datas comemorativas, elas podem aumentar em muito ou diminuir em muito as vendas, tá? Então, para a atividade mapa de vocês, vocês precisam levar em conta o planejamento e começando pelo orçamento de vendas. Tudo começa com previsão de vendas, estipular a demanda. É em cima das vendas, é em cima da demanda que você vai construir todo o seu sistema orçamentário, todo o planejamento, todo o plano de ação. Então, estipular a demanda é fundamental. Então, vocês começam por aí. A previsão de vendas é o ponto inicial para vocês responderem à atividade mapa. Depois, vocês precisam olhar para o planejamento estratégico. Vocês precisam, com base na sazonalidade, estar identificando os picos e os fundos de vendas de receitas para a construção do seu planejamento. Você precisa também calcular uma média, olhar de janeiro a dezembro, né, de forma constante, as entradas de caixa, as vendas, as previsões de receitas. Então, você olha a sazonalidade, você vai olhar os picos e os fundos, e vai também levar em consideração as questões de ano completo, né, de janeiro a dezembro, você olhar para uma média, tá certo? Então, a partir da demanda das vendas, você vai produzir o teu produto ou você vai ofertar o teu serviço. Então, o setor produtivo é isso, ou é um produto tangível ou é um produto intangível. E diante de crises, as empresas precisam inovar, precisam também se reinventar. Então, a inovação ela precisa ser perene ao longo do tempo. E dessa forma, olhar os produtos e serviços, é preciso agregar valor nesses produtos. Então, diante de crise, de pandemia, de sazonalidades, você precisa também levar em conta que a empresa ela vai inovar, ela vai também diferenciar e diversificar os seus produtos. Então, você precisa argumentar neste aspecto a sua resposta de atividade mapa. Percebo que as vendas caíram drasticamente, shopping center, lojas, seja no Brasil, seja no mundo. Então, as pessoas com medo do coronavírus, novo coronavírus, estão indo muito menos às compras. Então, durante a pandemia e pós-pandemia, as questões voltadas às vendas precisam também de um planejamento de vendas, de um planejamento de marketing. E aí você pode olhar a elasticidade de preço da demanda do produto ou do serviço e ir para campanhas promocionais. É uma outra possibilidade que pode gerar um argumento também para a sua atividade mapa. Então, é isso, né? Você olha o orçamento em todos os seus aspectos, começando pela demanda, começando pelas vendas, depois as questões que vão para os custos fixos e variáveis, que é a produção, e fazendo, né, um olhar para essas questões todas envolvidas, as consequências da pandemia, questões de flexibilidade, questões relacionadas também às vendas, né? Como eu posso aumentar vendas, né? Que campanha eu posso fazer, se é que eu posso fazer. Então, pessoal, a atividade mapa de vocês, em linhas gerais, são as palavras-chave e argumentos que vocês precisam trabalhar. Bom, eu acho que é isso. Usem máscara ao sair de casa, isso é verdade, né? E álcool gel antes e depois, são medidas preventivas para que a gente possa superar o quanto antes esta pandemia provocada pelo novo coronavírus. Pessoal, foi uma satisfação muito grande estar com vocês nessa live.
Eu espero que tudo aquilo que nós apresentamos sejam possibilidades viáveis para que vocês venham a implementar na vida de vocês. Tá? Tesouro Direto para o perfil conservador são produtos interessantes e remuneram bem mais do que a caderneta de poupança. Então, tenham todos um excelente final de semana e que a próxima semana também seja próspera e abençoada com as bênçãos de Deus. Então, forte abraço, até a nossa próxima live na semana que vem. Até lá!